Olá, você está aqui no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nessa temporada aqui do nosso café nós vamos falar sobre os propósitos de Deus e do homem. Então fica com a gente aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Senhores, estamos de volta. Aí o Arnaldo concentrado, Zayt concentrado, todo mundo preparado. E aí, vamos embora animado, Arnaldo? Vamos que vamos. Agora que você é um atleta, como é que tá a sua vida de atleta? Conta pra gente aí um pouquinho dessa sua etapa fitness. Uma hora vivo, uma hora morto. Mas sobrevivendo. Sobrevivendo. Morri, mas sobrevivi. Já encomendou já a vestimenta de ciclista e tal, elegante, não, apertadinho. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Muito bom, muito bom. Demais. Maravilha. E aí, seu Zayt, como estamos? Tudo bem? Tudo bem. Mais uma semana de gravação aí, tudo sob controle ou tudo descontrolado? Tudo sob controle. Aleluia. Vamos embora então, né? Vamos bater um papo aqui, o papo desse nosso programa aqui vai ser sobre propósito, né? E apesar de parecer um tema assim muito, como é que eu vou dizer, muito naquela pegada mais, né, do crentez, né, da linguagem, propósito e tal, mas o objetivo não é tão esse, né? Mas mais falar um pouco sobre esse andamento da realidade, sobre o que Deus, né, de alguma maneira, ele aponta que é a vontade dele fazer, né, nos dá essa diretiva. Ao mesmo passo, também falar em outro momento sobre a questão da resposta do homem, né? Então, assim, eu queria trazer aqui num primeiro texto, o texto de Efésios, só para a gente startar aqui. Efésios capítulo 5, verso 17, só para trazer aqui uma fundamentação que eu acho bem relevante para nós. Deixa eu colocar aqui. Diz lá, né? 5,17 de Efésios. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, Paulo está mostrando aqui da importância de nós nos dedicarmos a conhecer a vontade do Senhor. E aí eu coloquei aqui 7 pontos para a gente poder bater um papo sobre eles, sobre essa vontade, tá? E aí eu vou começar com a primeira aqui, que a palavra vai nos informar que é vontade de Deus convergir todas as coisas a Cristo, né? E aí, vamos lá, vamos bater um papo sobre o que seria esse processo de convergir todas as coisas a Cristo, né? Começa aí, Zayt, vamos começar esse papo aí com o pastor Zayt. Convergir todas as coisas a Cristo, pastor, o que significaria? Qual é o entendimento que a gente pode trazer disso aí? Deus, quando Jesus veio ao mundo, né, ele vem com o propósito de resgatar o homem do pecado, e quando ele morre, depois ele ressuscita, ele recebe todo o poder das mãos de Deus para governar, né, sobre todas as coisas. E a palavra afirma que depois, né, que ele restituir todas as coisas, a origem, a forma original, né, então ele vai entregar o reino ao Pai. Uhum. Então a palavra convergir todas as coisas a Cristo quer dizer que ele vai governar todas as coisas e ele vai ajustar todas as coisas para que se torne como a forma que era no princípio, né? Então essa convergência tem esse propósito, né? Todas as coisas serão ajustadas, alinhadas da forma como era no original, para que depois ele possa entregar isso ao Pai consertado direitinho. Bênção demais. Arnaldo, e aí? Convergir todas as coisas. Isso também está em Efésios, viu? Capítulo 1, verso 10, né? Quem quiser ir acompanhar o texto, esse texto aí. Diz aí.
questão do convergir, pastor, é trazer todas as coisas, né? A Ele, ao único propósito, ao único direcionamento. Né? Então, hoje a gente vê uma contramão dentro disso aí, né? Que as pessoas, elas estão trazendo todas as coisas a si, como se elas dominassem sobre, né, as demais. E isso tem sido um caos. Mas a gente aqui no decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente vai conseguir, né, focar em pontos aqui que vai nos dar um norte para um entendimento mais claro aí a respeito, principalmente desse tempo, né? Convergir todas as coisas a Cristo, levar todas as coisas a Ele para um único fim. Então, se a gente for começar a cavar algumas coisas aqui, a gente vai perceber que tem muita coisa ainda que está meio que fora do lugar. Mas a gente vai ajustando aqui e eu tenho certeza que Deus vai trazer algo esclarecedor ao coração. Não só daqueles que estão ouvindo, mas também do nosso, né? Sim. Sim. Eu acho tremendo um aspecto que o texto traz também, que é dizer que, assim, que a questão do convergir, né, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, que é colocar todas as coisas juntas sobre um princípio unificador, né, ou uma pessoa. Que um aspecto que é muito importante é ele falar tanto as do céu como as da terra. Sim. Então, um dos aspectos do propósito de Deus, dos quais eu vejo assim com muita relevância, é entendermos que tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra, né, elas estão sendo unificadas, né, à pessoa de Jesus, né? Então há um fundamento muito, muito sólido mostrando o desejo de Deus em fazer com que todo o processo da vida humana seja essa vida humana na perspectiva do céu, seja a vida humana na perspectiva das coisas naturais, ou seja, tanto aquilo que está ligado à minha operação relacionado ao céu, à eternidade, meu chamado, meu ministério, né, a minha ação pró vontade e reino de Deus, quantas coisas terrenas, naturais, do dia a dia, as coisas mais simples, talvez, que a gente desenvolva, o trabalho que você levanta todo dia para fazer, a escola que você vai para a escola estudar, ou seja, todas essas coisas elas estão sendo unificadas na pessoa de Jesus. Isso traz para mim o sentimento de a gente entender que nada do que a gente faz e vive, a gente faz e vive isso de forma isolada, ou sem sentido, ou sem estar conectado a um propósito, como a gente está pontuando aqui. Então é vontade de Deus, é propósito de Deus fazer com que tudo que nos cerca, tudo que nos envolve, tudo que relaciona com o céu ou com a terra, esteja unificado, centralizado, né? Na pessoa de Jesus. E aqui é importante falar uma coisa, não está unificado na igreja. Sim. O versículo 22, né, fala sobre isso, né? E colocou todas as coisas sobre os seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, né? Então, tudo isso voltado a ele, né? É algo absoluto, pastor, é algo inquestionável, é uma liderança só, né? Então não existe aí nenhuma sombra de variação. É dele, por ele, para ele. Ponto. É muito importante, né, essa percepção nossa de vislumbrar isso daí, para não nos perdermos, né, achando que a igreja. Eu acho muito interessante, né? Nosso convidado especial chegou na área aí, ó. Olha aí. Olha aí, na área, né? Daqui a pouco vai estar assumindo seu papel fundamental. É muito interessante, importante, porque às vezes a gente vê assim, uma teologia que reivindica um protagonismo para a igreja,
Um protagonismo assim, além, né, fora, na verdade, fora do que deveria estar, né? Essa ideia triunfante da igreja, né? Essa ideia de que a igreja, ela tem um papel de protagonismo que não é dado a ela pelo próprio Cristo, né? Então a gente precisa entender o papel da igreja para não entrar nessa linha, né, de pensamento aí, né, enfim, de conquistadores do universo. Olha aí, ó, fui profundo agora, né? Isso aí pareceu tema de filme, né? Tem muito essa questão mesmo de colocar a igreja, né, como se ela fosse o centro e as coisas girassem em torno dela. Exato. Assim também como tem aqueles que hoje em dia não, mas na década de 90 principalmente. O Arnaldo vai lembrar, ó. Com certeza eu lembro. Trazia muita questão do judaísmo para dentro da igreja, porque colocava Israel também nessa parte, nessa posição, é verdade, né? Verdade. Em que as coisas então funcionariam como sendo Israel que giraria tudo em torno dele, né? Era um culto judaico, né? Culto judaico. A galera com kippah e tudo mais, né? A arca entrando. Quem nunca carregou uma arca, né? Olha aí, ó, já se acusando, irmão. Já tá se acusando já, olha aí. Pode abrir seu coração. Vamos lá, nós vamos orar por você. Misericórdia da minha vida. É verdade. Não, Jesus, ele é o centro, né? Sim. Desde o homem, ele tentou tomar o controle desde na visão dispensacionalista ali, na terceira dispensação, que é o governo humano, né? Uhum. Quando Deus, ele ordena aos homens, depois do dilúvio, né? Noé sai da arca com sua família e constitui a sua geração, e a terra começa a ser povoada de novo. Deus dá uma ordem, né? Que era para as famílias elas se espalharem por toda a face da terra, e essa era a ordenança para essa dispensação, né? Uma delas. E aí uma parte dos homens começam então a se reunir e formar um governo humano, né? Sim. E o propósito deles era juntar e não espalhar, e contrário à palavra de Deus. E a partir daí, nós vemos essa formação humana, esse agrupamento, ajuntamento humano e o pensamento em torno de criar um governo que venha proporcionar as vontades humanas. Sim, né? sim. E Jesus, ele vem quebrar isso, né? Porque ele vem trazer de volta aquilo que Deus quer, né? Que é implantar o seu governo e a sua vontade seja feita, seja obedecida aqui na terra. O homem, ele conscientemente resolveu desobedecer e até hoje caminha nessa desobediência, né? Então Jesus, ele quer trazer a gente para a obediência à vontade de Deus e nos faz conhecer o seu governo, que é baseado em obediência, para nos levar para um dos propósitos de Deus para nossas vidas. Sim. E daí já vamos trazer aí para a cena o segundo propósito, que tem a ver com o que o pastor Zait começou a inserir aqui, que é também estabelecer o reino, né? Então a gente está falando, primeiro ponto, convergir todas as coisas a Cristo. Segundo, estabelecer o reino dele, que tem a ver com tudo isso daí, né? Porque há muitas vezes assim, essa questão das pessoas que discutirem sobre o reino de Deus. Hoje, principalmente, né? A teologia triunfante, né? Preterista, que acaba, infelizmente, tomando aí a mente, né? De um grupo, né? E assim, o que eu tô ficando assustado e preocupado é que essa ideia de interpretação preterista das escrituras está se tornando aí a principal abordagem desse grupo de pastores emergentes. Então já estão começando a sua vida ministerial presa a um engano, né? Isso é muito
perigoso, né, prejudicial, né, para esse grupo de pastores, de líderes, de músicos que de alguma maneira têm ganhado alguma relevância na internet, né, falando aqui do mecanismo da internet, contudo já estão aí caminhando nessa proposta de engano, e uma desses enganos está exatamente, além da questão da escatologia e tudo mais, mas também no entendimento sobre o reino, né? E aí vamos conversar um pouco sobre reino aí, né, Arnaldi? Sobre a questão do reino de Deus, né? Começa você aí. Como que seria esse processo? Muito se fala, né? Nós, como igreja, devemos estabelecer o reino, manifestar o reino. Qual é a identificação que a gente pode aí começar a falar sobre a questão do reino? O estabelecimento desse reino vem pelo rei, né? E esse rei é Jesus. A igreja, ela foi chamada para manifestar esse reino, né? Esse reino está dentro de nós, ele precisa ser manifesto. O que eu vejo, pastor, é uma sede insaciável do ego humano em obter aquilo que não é dela. E isso tem feito com que as coisas deixem de se convergir a Cristo e comece a se convergir ao homem. Hoje nós temos uma geração de bajuladores, uma geração, né, de pessoas incansáveis, né, de desejo de serem vistas, serem agraciadas, serem ovacionadas, né? Isso, quando nós voltamos para a Escritura, a gente percebe que isso ficou muito fora do que a palavra ensina, né? Das verdades que a palavra nos traz. A gente estava no nosso período de IGL, na terça-feira, e nós entramos um pouquinho dentro desse ponto para falarmos a respeito de um tema, né, de uma das cartas do pastor Zé. E, cara, tá se tornando cada dia mais uma coisa, parece que sem controle, porque as pessoas, elas estão tão sutis nos seus enganos que elas faltam dizer, olha, eu estou estabelecendo algo meu, né? É algo meu, é um reino meu, é onde nós vemos aí a troca, né, desses valores, e isso tem ficado cada dia mais complicado, essa igreja triunfalista, onde nós precisamos reinar sobre homens, nós precisamos governar, nós precisamos estar no topo, e Jesus, quando nós voltamos para a história de Jesus, Isaías fala sobre o homem sofrido de dores, né? Aqueles que olhavam não via nele desejo algum, porque era um homem experimentado no trabalho. Quando a gente volta para Filipenses, a gente entende, cara, aquele que se esvaziou-se de si mesmo, sabe, tomou forma de homem. Eu fico olhando e fico imaginando o que passa na cabeça desses caras, sabe? Mas a palavra de Deus já nos diz também que esse povo aí já está recebendo o seu galardão, né? Infelizmente. O triste é ver essa geração totalmente sem base, essa geração totalmente dissolúvel, né? Que a gente vê uma geração que, cara, não aguenta uma aprovação, não aguenta não aguenta uma repreensão, uma geração que você não pode corrigi-la porque se torna uma geração rebelde, sabe? E eu fico, e batem no peito, nós estamos estabelecendo o reino. Isso é assustador. Assustador e totalmente preocupante. Que Deus venha e tire, pastor, essa cegueira espiritual, né? As concupiscências. A gente vai estar falando, eu acredito que domingo agora na ministração, a respeito um pouco disso. Jesus, ele fala, olha, se você quer produzir alguma coisa, você precisa morrer. Porque se você só lança a semente, ela fica ali só e ela não gera morte, ela fica só. Mas se ela morre, ela produz fruto, né?
Mas as concupiscências da carne hoje, os desejos desenfreados de viver aquilo que Deus não desejou para nós, de ter aquilo que Deus não desejou que nós venhamos a ter, a expectativa daquilo que nós anseamos, de fato, o nosso espírito almeja com aquilo que a nossa carne hoje deseja. Esse conflito, a gente vê aí que, de fato, essa briga de dois senhores, ela está cada dia mais forte dentro dessa geração, e a gente precisa focar, pastor, para que essa geração não se perca por completo, né? Então a gente precisa trazer a consciência de práticas espirituais, a gente precisa trazer a consciência dessa geração que nós precisamos morrer, nós não precisamos ter vida, nós precisamos morrer, né? Nós precisamos morrer, perder aqui para ganhar lá, e nós precisamos que essa geração entenda isso, né? Onde antigamente, meu Deus, você via as pessoas elas faziam com um zelo tão absurdo que às vezes prejudicava o reino, mas você via que existia um temor, existia toda uma consciência, né? E hoje em dia as pessoas fazem de forma tão relaxada, tão desordenada, que parece que não existe valor. Existe, né? E nós vamos resgatar isso em nome de Jesus para esse tempo, esse batismo de fogo a qual a palavra nos traz, é chegado para este tempo. Então a obra está se manifestando, o que tem que ficar de pé vai ficar, o que tem que cair vai cair em nome de Jesus, e nós cremos que o Senhor está preparando uma igreja pura, santa, para morar com Ele. É isso aí, é isso aí. E o reino, pastor Zaid, o que você vê aí desse ponto, né? É propósito de Deus estabelecer o reino dele aqui. Como é que você vê esse ponto relacionado aí para nós? Esse é o princípio, um dos princípios centrais assim da mensagem dele, né? Ele vem falando muito disso nos evangelhos, né, que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está entre vós, né? Então assim, é o propósito de Deus estabelecer, né, o reino dele através de Jesus, e começando dentro de nós, né, e partindo para o exterior quando isso se concretizar mesmo aqui. Sim. No reino milenar, nos 1000 anos de governo de Cristo aqui na Terra. E as pessoas às vezes até ignoram essa realidade, né? De que isso está proposto, e isso é literal. Como o senhor falou, essa ideia, essa proposta de hoje, né, de que é a igreja que vai governar aqui na Terra, né, e isso já seria a questão do reino milenar, né? Então isso foge totalmente da perspectiva bíblica e da pregação do Evangelho de Jesus. Sim. Né? Então esse não é o Evangelho do reino. E Jesus ele também enfatizava muito essa questão, o evangelho do reino, né? Então estão pregando, Paulo falou, se alguém vier pregar outro evangelho que não seja esse, vocês não considerem, né? Não deem ouvidos. E eles estão pregando um outro evangelho hoje em dia. Sim. Não tem nada a ver, está totalmente descontextualizado com aquilo que Jesus veio ensinar e trazer para os discípulos, para aqueles que são os seguidores e as pessoas que se propõem a obedecer a Cristo Jesus. Então todo aquele que quer ser discípulo, né, quer obedecer a voz de Jesus, ele tem que entender que o reino é uma proposta de Jesus Cristo, e começa com nossa obediência aqui, né, como súditos desse reino, e vai findar, concretizando-se com a implantação do reino, onde Jesus vai governar como governante da terra mesmo por 1000 anos, de fato. Assim, eu até gravei, tá no Instagram,
um vídeo onde eu falo sobre, tá no YouTube também, onde eu falo sobre um delírio teológico chamado preterismo, né? 2 partes, né? São 2 vídeos. E o que é? É um delírio mesmo, né? Essa ideia de que o reino de Deus, né, ele é estabelecido pela igreja, primeiro que isso é um delírio, né? Não há fundamentação bíblica alguma que sustente isso daí. Então, se não há uma sustentação bíblica, qual é a sustentação? A sustentação, ela é humana. Né? Ela é humana, e humana na sua pior apresentação, que tem traços, né, da própria contextualização de pensamento de Satanás. Ela tem traços ali dessa mentalidade, que é um processo de endeusamento, né, de uma projeção de mim mesmo, né, que era a ideia de Satanás. Ele queria um trono. Aí, né? Olha só como é que as coisas elas são bem claras. Ele queria um trono. Ele queria um trono. Qual é a principal proposta dessa mentalidade de reino distorcida que a gente vê hoje? É pessoas querendo reinar, brigando por trono mais uma vez. O interessante é que Satanás foi muito mais ambicioso, né? Um trono acima do... A ideia do triunfalismo é sempre essa, igual você falou no início. Você falou, a ideia do governo hoje aqui é governar sobre pessoas. Satanás é a mesma coisa, ele queria governar sobre quem? Sobre os anjos. Né? Ele queria um lugar acima. Então, toda essa proposta luciferiana nasce do entendimento de eu querer ser melhor do que os meus iguais, de eu querer uma posição mais elevada do que os meus iguais. A ideia do reino que hoje a gente vê sendo defendida, ela vai na mesma vibe. São pessoas lutando por tronos, querendo governar, querendo dominar, querendo implantar mecanismos de domínio, né, vinculada a uma mentalidade de uma mentalidade, como é que eu vou dizer? É um hedonismo, de certa maneira, é uma busca por um prazer como propósito de vida. Então não tem um aspecto sacrificial, não tem um aspecto de renúncia, não tem um aspecto de santificação, não tem um aspecto de vida através do altar. A ideia, a proposta, ela é sempre voltada a uma condição de prazer pessoal, de satisfação pessoal e implantação de um reino. Por quê? Porque eu quero governar, porque eu quero estar, né, num lugar de destaque, de proeminência. Então você não vê os elementos da pessoa de Jesus nessa comunicação, os elementos do caráter, da vida, da obra de Cristo nessas, né, aquela ideia do, olha, ele abriu mão da sua glória. Nesse pronto, não quero abrir mão da glória, eu quero tomá-la para mim mesmo. Então entenda uma coisa para a gente poder, né, concluir esse tema. O estabelecimento do reino de Deus não tem a ver com essa ideia de domínio da terra, não tem absolutamente nada a ver. Esse reino, ele vai ser estabelecido pelo rei quando ele vier depois da tribulação. Nós manifestamos o reino, os seus princípios que estão dentro de nós. Por isso que durante toda a proposta do evangelho, o tempo inteiro é falado sobre a questão do reino, buscai o reino, no sentido do quê? Da sua ideia, dos seus valores, dos seus fundamentos, dos seus princípios, que uma vez estejam dirigindo a minha vida, eu posso divulgá-los. E divulgando-os, as pessoas que o ouvirem, rapaz, eu quero viver nesse lugar, porque esse lugar reside a justiça, reside a integridade, reside a bondade, reside a misericórdia. Eu quero habitar nesse lugar onde esse rei domina. Eu quero estar nessa cidade, eu quero estar nesse ambiente. É esse lugar que eu quero estar. Então é isso aí. Bom, aqui a gente encerra a primeira etapa do nosso podcast aqui, do Café com Palavra, mas continua com a gente, nós vamos continuar com esse papo e em breve mais um episódio aí, né, do Café com Palavra, falando sobre os propósitos de Deus e do homem. Deus abençoe e fique na paz.